Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você pode ganhar com aposta dobrada, usando a palavra AV+, isso mesmo, com a palavra AV+, você dobra a sua aposta. Você dá uma olhada lá, como é que estão pagando tal jogo, vai em um jogo, por exemplo, da Premier League, ou então do Campeonato Espanhol, dá uma olhada porque eles têm jogo em tudo quanto é lugar do mundo, e não só futebol, em outras modalidades também, você pode apostar em todos, e olha, a 1xBet paga rápido, paga bem, e eles são muito sérios, patrocinador aí de grandes clubes, de campeonatos pelo mundo, enfim, a 1xBet também é parceira do canal Ave Mais. Bom, gente, o dia de ontem foi muito intenso para o torcedor do Vasco por conta da chegada dos executivos da 777 Partners ao Brasil para visita às estruturas do Vasco. Hoje eles estarão cedo em São Januário, vão ter conversa com o prefeito Eduardo Paes, por conta até do Maracanã, que é o interesse deles também estar por dentro. Enfim, mas acho importante que eu possa trazer para vocês aqui alguns detalhes que são muito claros dessa visita. Os executivos da 777, claro, gente, eles estão aqui por um negócio. Eles estão aqui visando que o negócio ande, que a coisa tenha sustentabilidade. Não é para você, torcedor, entender apenas alguém que vai injetar dinheiro, injetar dinheiro, injetar dinheiro. Não. É a história do pescador. Eu preciso comer, eu não sei pescar, alguém me dá uma vara de pescar, me dá uma isca e me ensina a pescar. Me dá garantias, investe em mim. E aí eu viro um ótimo pescador, mas não ainda suficiente para sustentar aquele investimento inicial. E eu preciso melhorar. E aí o investidor vê em mim condição e qualidade para melhorar, investe ainda mais. E aí eu viro um mega pescador e começo a dar retorno a ele. Começo também a me sustentar, porque sobra dinheiro daquilo que o investidor fez. E aí a gente abre uma empresa juntos, o investidor e o pescador que aprendeu a pescar. E a gente passa a ter uma equipe de pescadores. E começamos a vender peixe, começamos a fazer peixe para todo mundo. É mais ou menos dentro dessa analogia, a grosso modo, que eu quero colocar para vocês o que é um investimento. Um investidor, independente de ser SAF ou não, um investidor ele quer isso. Ele quer botar dinheiro, quer ver o seu dinheiro direcionado naquilo que possa lhe dar lucro. No caso da Sociedade Anônima do Futebol, existe um direcionamento no futebol. Mas atrelado a isso, há um pedido e há uma exigência. Porque se você não paga as dívidas, o dinheiro que você investe não consegue ter retorno. Por quê? Porque as dívidas comem. Quem está para receber, quer receber o dinheiro novo que entra. Portanto, o acordo da dívida é sim algo incluído nesse papo entre o Vasco e a 777. Como vai ser paga essa dívida? Ora bolas, 20% pela lei da Sociedade Anônima já vai direto de toda a arrecadação para o regime centralizador de execuções. Vou dar um exemplo. O Vasco recebeu 70 milhões. A gente deu uma notícia lá no canal Atenção Vascaínos, foi até a Globo.com que informou. O Sindiclubes, o Sindicato de Clubes e Entidades, buscou, como buscou no Botafogo, 20% via justiça desses 70 milhões. Fez um pedido via justiça de 14 milhões. Não conseguiu no Botafogo, não vai conseguir no Vasco, porque empréstimo não é dinheiro novo. Empréstimo é dinheiro de outros. Mas é dentro dessa conta. O Vasco tem que sempre ter, através dos seus dividendos, daquilo que ele recebe, 20% recolhido, para poder pagar o regime centralizador. Além disso, há um acordo mensal do pagamento da Fazenda Nacional. São as dívidas incluídas. Tem dívidas bancárias, tem dívidas cíveis, que precisam ser pagas imediatamente. O que acontece é o seguinte: o Vasco tem uma dívida que está sendo levantada através da due diligence, que é esse termo bonito em inglês, que nada mais é do que um estudo da situação do clube, o que se paga, o que não se paga, o que está se devendo, quanto custa isso, quanto custa aquilo, enfim, é mais ou menos isso, essa diligência. E dentro dessa diligência está se fazendo o levantamento da dívida. A dívida é algo que pode ser pago da maneira que a 777 quiser, obviamente, mas tem que ser pago. É exigência para ser pago. Se eles quiserem antecipar tudo, porque de repente
tem juros bancários que você consegue subtrair se você pagar antecipadamente. É claro que o próprio Vasco vai dar o caminho das pedras. Olha, paga essa dívida aqui que é mais rápida. Paga essa dívida aqui porque tem bom jogo. Olha, essa dívida aqui tem acordo. Olha, essa aqui demora um pouquinho mais. Não se preocupa, pode pagar um pouquinho mais lá na frente. Porém, a dívida, ela pode ser paga até com o dinheiro que já dê lucro no clube. Sim. O mais importante que você precisa entender, torcedor, é que a dívida é responsabilidade deles. Em contrato, bem amarrado, é responsabilidade da 777. É um CNPJ novo que será aberto, de uma conta que não vai sofrer nenhum tipo de penhora e que vai poder, com os 700 milhões, que também por obrigação contratual precisam ser investidos em 3 anos, 700 milhões. São 190 esse ano, 70 já entraram, vão entrar mais 120, e aí você tem mais 510 nos próximos 2 anos. E aí você pode dividir aí em 255 para cada ano. São 255 milhões investidos. Porém, não se esqueça que ainda tem as arrecadações que passam a ser da SAF e que são do clube. As arrecadações normais, com venda de sócio-torcedor, com patrocínios do Vasco. O Vasco está chegando ao uniforme a quase 31 milhões de reais. Você tem possíveis vendas de atletas. Enfim, o Vasco arrecada, sem nenhum tipo de diferença do ano de uma venda de um atleta, cerca de 180 milhões. Então, a esse orçamento de 225, 230 milhões, que ainda vai entrar no ano que vem, desses 190, ainda tem os 180. Então, o Vasco vai ter uma arrecadação boa. Porém, aí vem a história do pescador. O que faz o investidor? O investidor está botando no Vasco o dinheiro, está dando a vara de pescar para que o Vasco possa andar de forma única, de que o Vasco possa ter sua própria vida gerida por eles. Eles querem ter lucro no clube, claro, mas eles sabem que o futebol, o esporte, o lucro vem dos títulos, da satisfação pessoal, da paixão do torcedor. Isso sim alimenta essa máquina. Então não é apenas botar dinheiro, esperar dar resultado e ficar por isso. Não, por isso eles querem investir num CT grande, de nível América Latina, num CT maravilhoso de base, para criar novos jogadores, fornadas, para negócios sim, vender atletas dentro de uma necessidade que eles possam ver ser importante. Vender um atleta por uma quantia fantástica. Vamos dar um exemplo. O Vasco tem um buraco de 50 milhões ainda esse ano, mesmo com os 70 milhões. Se eles acharem que não vale vender nenhum jogador, mesmo com proposta, eles cobrem os 50 milhões e apostam em valores que possam ser vendidos mais na frente por um valor maior, porque em cima de um time mais competitivo, talvez os jovens possam melhorar, talvez os jovens possam render mais e valer muito mais lá na frente. Então é um investimento programado, é uma coisa muito bem programada. Mas Flávio, eles falaram ontem em sustentabilidade, quer dizer então que se estivesse sustentando eles não vão botar mais dinheiro? Não se sabe, pode ser que não necessite, pode ser que eles queiram botar mais dinheiro, de repente eles querem trazer um jogador muito caro. Vamos lá, vamos dar um chute, que eles têm interesse em trazer o Cristiano Ronaldo, é um jogador caríssimo. Dentro do organograma, do fluxograma de caixa do Vasco, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, o time tá competitivo. Mas o Cristiano Ronaldo foge dessa alçada. Quem sabe? Não vamos contratar o Cristiano Ronaldo, porque indiretamente, e aí é uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque a gente vive num país que não pensa assim, absolutamente não pensa assim, dos ganhos indiretos, da venda de produtos, do quanto que não vai se ganhar com arrecadação, com bilheteria, pela vinda de um grande jogador como esse. Por exemplo, o investimento em São Januário, claro que para eles é interessante, é muito importante. Eles vão ficar com o estádio por 25 mais anos arrecadados, ou melhor, renovados. Esse valor de aluguel vai para o clube social, que vai poder ser investido em outras obras. Porém, eles não vão querer jogar num estádio ruim, num estádio que não tenha sustentabilidade, que possa manter o seu patrimônio histórico, mas que possa ter um bom acesso. Porque se o estádio não tiver um bom acesso, o poder público não for favorável a isso, para que vai botar dinheiro ali? Mas é um risco, apesar de que o Vasco está protegido, porque eu já perguntei isso à direção do Vasco, porque há uma exigência contratual também de que mesmo que o estádio não seja renovado, que o time de futebol do Vasco, numa futura SAF, também faça um mínimo de jogos dentro de São Januário. Então, tudo passa por essas diligências, por essas conversas. Mas o papo, na real, é exatamente esse. Um investimento de 700 milhões para que o clube possa ter
fluxo de caixa, para que o clube possa ter rentabilidade, para que o clube possa pagar seus salários, para que o clube possa investir, trazer jogadores. Não é 700 milhões só para contratar, gente. É para viver, é para fazer o dinheiro andar, é para pagar os salários, para não ter atraso dos funcionários do futebol, não ter atrasos, ter condição de investir mais em ciência, numa sala de musculação de primeiro mundo, numa tecnologia diferente. É exatamente em cima disso que esse dinheiro vem. Vai se fazer um baita de um CT que vai dar condição de você tratar bem os jogadores, de ter jogadores que se motivem de trabalhar num CT de primeiro mundo. Na base é a mesma coisa. Você está estrategicamente colocado numa área em Duque de Caxias, que é passagem na Washington Luiz, para quem não é do Rio de Janeiro, que vai para Petrópolis, que vai para Xerém, aonde o Fluminense tem seu centro de treinamento e revela muito mais do que o Vasco, pelo menos vende muito mais do que o Vasco. Tendo algo de primeiro mundo nesse meio do caminho, quem vai, passa, olha, entra no Vasco. Não precisa ir ao Fluminense. E a área ali de Caxias, para quem é de Caxias ou de proximidade que esteja nos assistindo nesse momento, sabe o quanto de jogador. Vou dar um exemplo, Roberto Dinamite. Então a gente tem que ter essa consciência de que investimento traz retorno, investimento traz condição de melhoria. É claro que o resultado esportivo não é certo. Ah, mas a gente vai ganhar sempre. Não. Quer um exemplo? O rival, que desde 2019, nada de braçada. Tem ganho todos os títulos ultimamente? Não. Nem sempre quem tem mais dinheiro tem condição de ganhar os títulos sempre. Mas pode ter certeza, sempre estará nas finais, sempre estará disputando. As dúvidas são sobre a longevidade da 777, o fôlego da 777, a origem da 777, o quão experientes são para dominar um clube desse tamanho. Porque o Standard de Liège da Bélgica é um clubaço, mas na Bélgica. O Genoa da Itália é um clube tradicionalíssimo, mas é um clube pequeno, é um clube médio até do futebol italiano. E o Vasco é um gigante mundial, é um time que já chegou em disputas e ganhou campeonatos na Europa nos anos 80, nos anos 70, nos anos 50, primeiro campeão sul-americano, enfim, é um clube que tem uma história muito grande, não é um clube do tamanho desses outros. Como é que a 777 vai abraçar esse monstro? Como é que a 777 vai conseguir domar esse monstro? Porque o Vasco é um monstro enjaulado, que quer sair, quer viver, quer conseguir conquistar os seus títulos que outrora conquistou. A gente vai ter que esperar, porque tudo precisa ser realmente muito às claras. Concordo muito nesse ponto. A gente precisa entender até onde vai o nível de investimento, como é que vai ser paga essa dívida. A gente precisa entender também a questão do estádio de São Januário, até onde vão as reformas, por quanto tempo, o uso do Maracanã e principalmente a ingerência do Vasco dentro, porque o Vasco vai ter 30%. Quem vai estar do Vasco lá dentro, se não os dirigentes que são tão abominados pelo torcedor e com razão? Quem são? Vão ser executivos, profissionais indicados pelo Vasco, mas esses profissionais são bons, não são bons? E da 777, serão norte-americanos ou serão brasileiros? Quem vai cuidar do futebol do Vasco? A gente quer ter essas respostas para trazer para você. E pode confiar, aqui apesar de muita gente jogar pedra, apesar de muita gente falar muita besteira, muita asneira, eu leio muitas coisas sem nenhum nexo, e às vezes fico até sem entender por quê, as pessoas não conseguem acreditar, e eu não vou explicar de novo. A gente vai fazer 3 anos de canal. Se vocês ainda acham que de alguma maneira a gente protege ou a gente usa a expressão babaca passar pano, eu não posso fazer absolutamente nada, mas aqui as perguntas todas vão ser feitas. A gente só não é mal educado, a gente só não vai xingar as pessoas, a gente só não vai bater, só não vai mandar matar, nada disso. Mas a gente vai perguntar, pode ter certeza, como é que vai ser paga a dívida? Como é que vai ser feita a reforma de São Januário? E o investimento vai ser em quê? Aonde? Os profissionais que vêm trabalhar, como serão esses profissionais? A gente vai querer entender tintim por tintim, porque é do interesse nosso também, porque o torcedor do Vasco merece essas explicações. E a gente vai estar muito ligado sempre aqui no canal Ave Mais e também no canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês e logo mais no Ave News a gente vai trazer ao vivo mais um dia de visitas da 777 e mais um dia de preparação do Vasco para tal remontada domingo. Complicado, hein? Perdeu 4 clássicos. Será que vai conseguir vencer o primeiro e por 2 de diferença de um time tão qualificado como o Flamengo? Quem viver, verá. Grande abraço, até logo mais. Tchau, turma!